Meu nome é Irene, tenho 63 anos. Como muitos da minha geração, aprendi a viver com pouco e agradecer por muito. Meus dias são silenciosos, mas nunca vazios, porque desde que minha filha se foi, há 6 anos, minha neta Lara passou a preencher todos os espaços da minha vida. É por ela que eu acordo cedo todos os dias, mesmo que minhas costas implorem por mais meia hora na cama. É por ela que ainda tenho forças para sonhar, mesmo depois de tudo que perdemos. A mãe da Lara, minha única filha, morreu de complicações no parto. Foi um trauma que nunca se curou por completo. Me lembro como se fosse ontem do médico entrando no quarto com os olhos baixos, das máquinas apitando, do choro abafado do recém-nascido sendo levado por uma enfermeira, e do silêncio que se instalou em mim desde então. Mas ao mesmo tempo em que enterrei minha filha, tive que florescer novamente para cuidar da vida que ela deixou. Lara é a razão da minha respiração. Uma menininha curiosa, esperta, sensível. Ela tem um jeitinho de me olhar que me desmonta. Sempre que tropeço nas palavras ou esqueço o nome de algum desenho que ela gosta, ela dá uma risadinha e diz: "Vovó, você é a mais engraçada do mundo." Vivemos com simplicidade. Nossos dias começam cedo, eu no fogão, ela no sofá da cozinha, pendurada na mochila, contando os dias para o próximo sábado, quando pode dormir até mais tarde. O café da manhã é feito com cuidado. Um pão francês cortado ao meio, às vezes com margarina, às vezes com um restinho de queijo quando consigo comprar. E o suco? Nem sempre tem, mas quando tem, é dia de festa. Sempre fiz questão de preparar o lanche dela com carinho. Ela mesma escolhia os guardanapos com bichinhos, que dobrávamos juntos. Era o nosso pequeno ritual. Eu dizia que o lanche precisava ter amor, porque o amor deixava tudo mais gostoso. E ela acreditava, ou fingia acreditar para me agradar. Mas naquela semana, a escola mandou um bilhete que me tirou o sono. Projeto NutriKids, lanche saudável com supervisão de nutricionista. Valor semanal, R$ 25. Diziam que era opcional, mas deixaram claro que os alunos que não participassem teriam que lanchar em separado, em outro ambiente. Aquilo me incomodou. Muito. Fiquei a noite inteira fazendo contas. Eu já estava no vermelho com a conta de energia. A aposentadoria mal dava para o básico. Eu podia abrir mão de algo, claro. Mas e se faltasse remédio? E se o fogão quebrasse de novo? Era uma corda bamba. E eu sem rede. No dia seguinte, enquanto preparava o lanche da Lara, meu coração pesava. Fiz bolo de fubá com o que restava da farinha e da margarina. Cortei uma banana ao meio, embrulhei em papel filme. Peguei um suco de caixinha que guardei há semanas, esperando um momento especial. E escrevi um bilhete, como sempre fazia. Você é a estrela do meu céu, minha menina corajosa. Nunca se esqueça disso. Te amo, vovó. Ela leu o bilhete, sorriu, me deu um abraço apertado e saiu para a escola. Mas antes de atravessar o portão, voltou e me disse: "Vovó, a professora falou que só vai comer quem estiver na lista. Mas eu levo o meu, né? E tem o seu bilhetinho." Balancei a cabeça, contendo as lágrimas, e respondi com um sorriso tremido: "Claro, minha flor. Você vai ter o melhor lanche de todos." Fiquei olhando até ela dobrar a esquina. Aquela imagem ficou gravada em mim. A mochila maior que ela, os pezinhos apressados, a lancheira balançando no ritmo dos passos. Era minha menina, indo enfrentar o mundo com coragem e inocência. Passei o dia tentando me distrair, mas o coração não me deixava em paz. Algo dentro de mim dizia que aquela história não terminaria bem. Quando Lara voltou da escola, percebi de longe que algo estava errado. Os olhos vermelhos, a expressão dura, a lancheira vazia pendendo da mochila. Ela desceu do ônibus mais devagar do que o normal, arrastando os pés. "Oi, minha princesa. Como foi a escola?" Ela não respondeu. Caminhou até mim e me abraçou pela cintura, encostando a cabeça no meu quadril. E foi ali que sussurrou: "A professora disse que só quem pagou podia comer o lanche da mesa." Eu fui sentar na rodinha, mas ela falou para eu sair. Eu fiquei na cadeira do canto, comi só a banana.
O bolo caiu no chão. Ninguém me ajudou. Senti meu peito queimar. Senti um gosto amargo subir pela garganta. Ela não estava chorando, mas isso doía ainda mais. Ela não chorava porque já estava se acostumando a ser excluída. E isso era o que mais me revoltava. Tentei manter a calma, mas minha alma gritava. Como pode uma criança de 6 anos ser tratada assim? Como alguém em posição de educar pode ser tão cruel, tão insensível? Naquela noite, depois que Lara dormiu, de bruços, com o bilhetinho ainda no bolso do pijama, eu sentei na varanda e fiquei olhando para o céu. Pedi forças. Pedi sabedoria. Mas, principalmente, pedi coragem. Porque no dia seguinte, eu iria até aquela escola. Não para implorar por ajuda, nem para me humilhar por R$ 25, mas para lembrar a todos ali que o papel de um educador é incluir, é acolher, é enxergar cada criança como alguém que merece respeito. E se ninguém mais ia defender a minha neta, então que soubessem, ela tinha uma avó. E eu era muito mais forte do que eles imaginavam. Na manhã seguinte, o sol mal tinha despontado no horizonte quando eu já estava de pé. Meu corpo cansado até pedia mais um pouco de descanso, mas minha mente, essa não conseguia mais sossegar. A imagem da minha netinha, parada na porta da escola com os olhos marejados, segurando a fome e a vergonha, me assombrava como um pesadelo vívido. Passei a noite inteira revirando na cama, sem conseguir fechar os olhos por mais de 20 minutos. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava mostrar para aquela menina que o mundo podia até ser injusto, mas que ela nunca estaria sozinha. Fui até a cozinha e, no escuro mesmo, comecei a preparar o café. O cheiro de pó passado me trouxe um pouco de conforto, o mesmo cheiro que embalou tantas manhãs da minha vida. Mas agora, tudo estava diferente. Me sentia inquieta, ofendida e, mais do que tudo, determinada. Lara apareceu um pouco depois, de pijaminha de algodão, abraçando o ursinho surrado que ela carregava desde os 2 anos. Estava com olheiras, mais calada que o normal. Dormiu bem, minha flor? Perguntei, tentando soar tranquila, mesmo com a garganta apertada. Ela balançou a cabeça em silêncio. Sentou-se à mesa e começou a beber o leite, mexendo com a colher sem muito ânimo. Hoje a vovó vai com você até a escola, tá? Ela arregalou os olhos, assustada. Mas, por quê? Fiz alguma coisa errada? Aquilo me cortou por dentro. O medo que ela carregava no olhar me dizia o quanto aquela experiência do dia anterior havia machucado mais do que eu imaginava. Uma criança de 6 anos não deveria andar pisando em ovos. Claro que não, meu amor. A vovó só quer conversar com a professora. Nada demais. E quero te ver entrar com um lanchinho especial que preparei só para você. Hoje ninguém vai te separar dos coleguinhas. Ela deu um meio sorriso, ainda sem muita firmeza, mas concordou. Depois do café, preparei o lanche com todo o carinho do mundo. Fiz um bolo de banana com aveia, cortei em pedaços pequenos e coloquei numa lancheira junto com uvas fresquinhas e uma garrafinha de suco natural que espreme com minhas próprias mãos. Simples, mas saudável, limpo e cheio de amor. Fiz questão de deixar tudo bem ajeitadinho. Enquanto isso, arrumei o uniforme da Lara, penteei seu cabelo em 2 trancinhas laterais e escolhi a presilha cor-de-rosa preferida dela. Cada detalhe, cada pequeno gesto era uma tentativa minha de devolver a dignidade que haviam tentado tirar dela no dia anterior. Na hora de sair, segurei sua mão com firmeza e caminhamos juntas até o ponto de ônibus. Durante o trajeto, percebi como ela estava inquieta, sempre olhando para o chão, mexendo nas pontas do cabelo. Era como se estivesse esperando que algo ruim acontecesse de novo. Está nervosa, minha flor? Ela balançou a cabeça, mas sua voz saiu baixinha. Só não quero que a professora brigue com você. Senti o coração apertar. Até mesmo uma criança sabe que, às vezes, os adultos são cruéis com quem ousa enfrentar regras injustas. Abaixei e a olhei nos olhos. Ninguém vai brigar com a vovó. E mesmo que briguem, não tem problema. A gente não pode se calar quando algo é errado, entendeu? Você não está sozinha. Nunca. Ela me abraçou forte.
O tipo de abraço que diz obrigada sem uma única palavra. Chegamos à escola e, como imaginei, os mesmos grupos de mães estavam à porta, conversando sobre festas, convites e roupas. Algumas nos lançaram olhares de cima a baixo, com aquele julgamento silencioso, como se minha roupa simples e meus chinelos velhos dissessem mais sobre mim do que minha história ou o amor que eu sentia pela minha neta. Aproximei-me da coordenadora, Dona Rosa, que estava perto do portão. Bom dia, Dona Irene, disse ela, com aquele tom doce demais, típico de quem não quer se comprometer. Podemos conversar um instante? Sobre o que aconteceu ontem com minha neta. Ela franziu os lábios por um segundo e assentiu. Me levou até uma área reservada, mais afastada do fluxo de paz. Olha, eu compreendo sua preocupação, mas tudo foi feito conforme a organização da escola. As crianças que não aderiram ao programa de lanche não podem participar, por uma questão de controle e segurança alimentar. Então a senhora está me dizendo que, por segurança, vocês tiraram minha neta da rodinha de lanche e deixaram ela sozinha, observando os colegas comerem, como se ela não fosse digna de estar ali. Ela engoliu seco. Foi um procedimento, não foi nada pessoal. Mas ela é uma criança, Dona Rosa, 6 anos. E saiu da escola dizendo que não podia comer porque não pagou. Isso não é só um mal-entendido. Isso é humilhação. A coordenadora parecia desconfortável, mas mantinha o tom polido. Eu entendo sua revolta, mas... Não, a senhora não entende. Quem entende sou eu. Que cheguei em casa e vi minha neta, uma menina tão pequena, tentando esconder a tristeza para não me magoar. Isso corrói a gente por dentro. Ela não precisa de suco importado nem de bolinho orgânico. Ela precisa de respeito. A professora da turma apareceu, talvez alertada pela conversa. Tentou suavizar o clima. Olha, a gente só segue orientações da direção. Mas se quiser, podemos rever os critérios de participação. Eu não quero favor. Só quero igualdade. Se é para fazer um projeto de alimentação saudável, que incluam todas as crianças. Não se educa ninguém excluindo. Olhei bem nos olhos delas, respirei fundo e encerrei. A única coisa que minha neta precisa saber é que ela é amada. E que ela tem voz. Mesmo quando os adultos tentam silenciar. Depois disso, me despedi da Lara, que entrou na sala um pouco mais ereta, como se soubesse que alguém lutava por ela. Caminhei até o portão com o coração acelerado, mas com uma convicção inabalável. Naquele mesmo dia, passei na Lan House. Meus dedos tremiam ao digitar, mas minha alma gritava. Escrevi um texto, direto, sincero e com dor. Minha neta foi separada dos colegas na hora do lanche por não ter participado do projeto pago da escola. Aos 6 anos, ela aprendeu que o dinheiro determina com quem você pode se sentar. É isso que estamos ensinando às nossas crianças? Postei no grupo do bairro, no Facebook, e voltei para casa. Não imaginava, naquele momento, que aquela publicação simples daria início a uma corrente de solidariedade que mexeria com a escola, com o bairro e com o coração de muita gente. E o que aconteceu nos dias seguintes foi muito maior do que eu podia imaginar. No dia seguinte à publicação do meu desabafo, acordei antes mesmo do sol nascer. Ainda era madrugada quando me sentei na varanda com uma xícara de café nas mãos, sentindo o coração apertado. Eu havia feito a coisa certa ao contar nossa história? Será que me expor dessa forma traria algum tipo de consequência negativa para mim ou para Lara? Mas logo, enquanto ainda lutava com esses pensamentos, meu celular começou a vibrar insistentemente. Primeiro foram alguns comentários, depois vieram as mensagens privadas. Em questão de horas, o post havia se espalhado por toda a cidade. Amigos antigos, vizinhos, conhecidos e até pessoas que eu não conhecia estavam compartilhando, comentando, se emocionando e relatando histórias semelhantes. Muitas mães e avós contavam que seus filhos e netos também já haviam sido excluídos por não pagarem alguma taxa ou contribuição supostamente opcional. Foi aí que percebi o tamanho da dor que havia sido silenciada por tanto tempo. Até um perfil popular da cidade repostou minha história com a legenda: "Isso não é sobre lanche, é sobre respeito."
Às 10 da manhã, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender, mas a voz do outro lado se apresentou com gentileza. Dona Irene, aqui é o Murilo, jornalista do portal Voz da Comunidade. A senhora teria um tempinho para conversar? Sua história está mobilizando muitas pessoas e gostaríamos de dar visibilidade a isso. Meu coração disparou. Nunca imaginei que o que escrevi de coração aberto viraria pauta de jornal. Conversamos por cerca de 20 minutos. Ele foi respeitoso, escutou cada detalhe com atenção e me garantiu que trataria o assunto com o cuidado que merecia. Às 4 da tarde, a matéria saiu. Vovó denuncia a exclusão de neta em lanche escolar e mobiliza a cidade com relato emocionante. A repercussão foi quase imediata. Nos grupos de mães e responsáveis, começaram debates fervorosos. Pessoas marcavam a escola, cobravam respostas. Uma moça compartilhou a reportagem com a seguinte frase: "Chega de fingir que isso é normal. Criança não tem culpa por não pagar." No meio da enxurrada de apoio, algumas mensagens se destacaram. Uma delas, de uma mulher chamada Renata, dizia: "Sou professora e já fui obrigada a seguir esse tipo de regra, mesmo sabendo que era errado. Obrigada por ter coragem de falar." Na manhã seguinte, fui chamada à escola. A diretora, Dona Mirtes, ligou com uma voz dura, claramente incomodada. "Dona Irene, gostaríamos que comparecesse à escola. Precisamos conversar com urgência." "É sobre a postagem?" perguntei, já imaginando. "Sim. E sobre os desdobramentos que isso está trazendo à instituição. A senhora expôs algo delicado publicamente." "Delicado?" Era assim que ela definia a exclusão de uma criança? Fui até a escola com a Lara ao meu lado. Dessa vez, diferente das vezes anteriores, fomos recebidas com olhares diferentes. Alguns adultos, até então indiferentes, me acenaram com respeito. Uma mãe se aproximou e sussurrou: "Obrigada por dar voz a nós também." Na sala da diretoria, estavam reunidas a diretora, a coordenadora pedagógica e a professora da Lara. Esta última estava claramente abalada. Os olhos vermelhos, a voz baixa. Ela me olhou com um misto de culpa e dor. "Dona Irene, antes de mais nada, queremos pedir desculpas", começou a diretora, mais contida do que o habitual. "Sabemos que houve uma falha, mas gostaríamos de esclarecer que a cobrança do lanche não era obrigatória. Se não era obrigatória, por que uma criança que não pagou ficou sem comer? Por que ela teve que ver os coleguinhas se deliciando enquanto ela ficava com fome?" Rebati com firmeza, porém mantendo a calma. A coordenadora tentou explicar. Foi um mal-entendido, uma falha de comunicação. Mas já estamos revendo a política de arrecadação de recursos e garantindo que, daqui para frente, nenhuma criança passe por isso novamente. A professora da Lara, com a voz embargada, interrompeu. "Dona Irene, eu não dormi essa noite. Me sinto péssima. Eu sigo regras da escola, mas falhei como educadora. Falhei como ser humano. Peço desculpas de coração. Eu me emocionei." Não era fácil ouvir um pedido de desculpas assim, vindo de alguém que reconhecia seu erro sem tentar se justificar. Respirei fundo antes de responder. O que fizeram com minha neta não se apaga com um pedido de desculpas. Mas o reconhecimento é um começo. Espero que essa mudança seja real e permanente. Nenhuma criança merece passar por isso. Saí da escola com a sensação de que, apesar da dor, tínhamos dado um passo importante. 2 dias depois, recebi outra ligação, dessa vez de uma assistente social da Secretaria de Educação. Ela me informou que, após a repercussão do caso, seria realizada uma reavaliação em todas as escolas municipais sobre a forma como eventos e contribuições eram organizados. Além disso, sugeriram que eu participasse de uma roda de conversa com outros responsáveis para discutir inclusão e respeito nas escolas. Aceitei. Na semana seguinte, lá estava eu, sentada em um auditório com mais de 50 pais e mães. Muitos relataram experiências parecidas. Alguns choraram. Outros se revoltaram.
Mas no fim, todos aplaudiram quando um pai disse: "Essa senhora aqui, a dona Irene, nos lembrou que a escola é para todos. E que vergonha mesmo é excluir uma criança." E foi nesse dia, quando voltei para casa com a Lara segurando minha mão, que percebi que a nossa história tinha se transformado em algo maior. Ela não era mais apenas sobre um dia em que uma criança ficou sem lanchar. Era sobre dignidade. Era sobre não calar diante do absurdo. Era sobre transformar dor em movimento. Na mochila da Lara, havia um bilhete escrito à mão pela nova coordenadora: "Estamos reformulando nossa forma de fazer eventos. Obrigada por abrir nossos olhos." E junto dele, um desenho feito por Lara. Era um retrato nosso, com corações vermelhos ao redor. E embaixo, com letras grandes e tortinhas, ela escreveu: "Vovó é minha heroína. E agora todo mundo pode lanchar." Dessa vez, as lágrimas escorreram sem vergonha, porque ali estava a resposta para tudo. Eu não mudei o mundo, mas mudei o mundo de uma criança. E isso já é mais do que suficiente. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!